Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Filadélfia. Quem tem ouvidos, ouça. Chegamos à mensagem número 6, cujo título é A Degradação da Igreja ao longo dos séculos. Leitura da Bíblia, Apocalipse 2, versículos 6, 9, 14, 15 e 20. Para os irmãos que estão nos acompanhando poderem entender o contexto, nós estamos no final, nos últimos momentos do Congresso das Mulheres 2024, aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. E foram dias, momentos inesquecíveis. Realmente o Senhor falou conosco através das mulheres. Não pelo ensinamento delas, mas pelo exemplo que elas deram, na seriedade, no empenho em buscar comunhão do ensinamento dos apóstolos. Eu não sei quem participou, sentiu o que eu senti. A palavra que elas revisavam, falava como alguém que tinha experiência, alguém que penetrou profundamente no sentimento e que fez a palavra fazer parte delas, penetrava em nosso coração como uma espada de 2 gumes afiada, que cortava o nosso coração a ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Não há como ficarmos indiferentes quando a palavra é falada, quando a palavra de Deus penetra em nosso coração. Por isso, irmãos, eu senti-me com muita alegria, porque finalmente o Senhor está conseguindo levar a vida da igreja a outro nível, ao nível da ressurreição, ao nível da nova criatura. Finalmente, Deus está conseguindo, através da sua palavra, nos descolar de toda a herança religiosa que ainda estava impregnada em nós, que nos impedia de decolar. Mas graças a Deus, ao longo desses meses, anos, o Senhor está conseguindo nos desarraigar desse mundo perverso, desse mundo ainda carregada de religiosidade, desse mundo que ainda nos segura, usando a nossa capacidade natural, achando-nos capazes de fazer a obra de Deus. Mas finalmente Deus está conseguindo fazer com que a sua igreja descole e iniciamos a decolagem. Nós queremos, juntamente com as irmãs que estão aqui, e com vocês que estão nos acompanhando pela tela, queremos juntos dar ao Senhor uma igreja em Filadélfia que realmente viva em amor fraternal e que dê a Deus a edificação da sua igreja e dê a Deus a vida do reino de Cristo aqui na terra. Eu queria começar a mensagem ainda mencionando
o que eu falei na Europa, em Atos capítulo 2, versículo 42, que mostrava o modelo do início da vida da igreja, estabelecendo os princípios que valem até ao dia de hoje. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou melhor, perseveravam no ensino, o ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui estabelece um princípio preciosíssimo. Tudo começa pela palavra dos apóstolos. Tudo começa pelo ensinamento dos apóstolos, que na época era Pedro quem falava em nome do Senhor. E essa palavra era ruminada, essa palavra era falada entre os irmãos da igreja. Portanto, essa palavra introduzia a comunhão do ensinamento dos apóstolos. E não havia outro ensinamento. Havia um só ensinamento, mas a igreja o que fazia era ter comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos. Aí produzia uma vida normal da igreja, com o partir do pão e nas orações. E por isso que Satanás, ele durante esses 20 séculos, tentou destruir o que produz uma vida normal da igreja, que é um ensinamento dos apóstolos. E também ele tentou destruir a comunhão do corpo do ensinamento dos apóstolos, para destruir o funcionamento dos membros do corpo de Cristo, com a introdução da hierarquia na igreja. Mas o que eu queria dizer era o que está logo em seguida. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa situação não foi mandamento de alguém. Era uma situação que surgiu espontaneamente quando a igreja percebeu que era uma comunidade diferente de todas as comunidades da terra. Eles faziam parte de uma igreja, de um organismo vivo celestial. Então eles estavam desarraigados das preocupações da terra, e eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos, e eles viviam em comum, não tinha mínima preocupação agora por amor, não tinham amor pelas coisas aqui da terra. Só que essa prática não durou, porque ao vendermos tudo e vivemos em comum, começa a trazer outras dificuldades, que é a dificuldade de distribuir a renda a quem há necessidade, e também de ter um serviço, de servir as mesas, etc, etc, etc. Quer dizer, tem muitas outras necessidades. Essas complicações começam a surgir. Então, o modelo na Bíblia, daí para frente, mostra que essa prática se resumiu num ponto isolado do início da igreja. Mas o princípio permanece. Qual é o princípio? Irmãos, nós hoje que pertencemos à igreja, pertencemos ao organismo vivo, para dar ao Senhor, a possibilidade da execução da vontade de Deus, nós que estamos aqui para desarraigar-nos desse mundo perverso. Irmãos, o dinheiro é uma das coisas que nos faz apegar a essa terra. Deus também quer desarraigar-nos da preocupação com dinheiro, preocupação com o nosso sustento. Por isso, irmãos, o princípio continua, embora cada um administre as suas finanças, mas nós temos que entender que nós que pertencemos à nova criação, o nosso dinheiro é um só bolo, é um bolo só. Nosso dinheiro é do Senhor.
Nosso dinheiro nós também entregamos, irmãos, como naquele tempo eles entregavam aos apóstolos para administrar. Por isso, irmãos, nós, graças a Deus, o Senhor está restaurando entre nós, tirando-nos esse apego excessivo que nós temos com relação ao dinheiro. O dinheiro é meu, né? O dinheiro é para o meu próprio benefício, e isso, essa possessividade Deus está tirando do nosso coração. E graças a Deus, né? Ontem à noite aqui no Congresso das Mulheres, nós chegamos a um ponto muito bom quando falamos em Lucas capítulo 8. Eu quero já logo entrar aqui, Lucas capítulo 8. Enquanto Jesus, ele pregava o evangelho do reino aqui na terra, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, acho que poucas pessoas se preocuparam como era o sustento dele, quem fornecia as suas necessidades, tanto em refeições e como em moradia, quem dava assistência financeira a essas viagens que Jesus fazia pregando o evangelho do reino. Embora ele seja o criador do universo, mas ele veio ser um homem e tinha suas necessidades. Graças a Deus, Deus preparou, irmãos, o primeiro grupo de pessoas que se preocuparam com essa necessidade foram as mulheres. Nada melhor, como no Congresso das Mulheres, nós lembramos isso. Por isso aqui diz: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Quer dizer, então não havia só a necessidade de servir a Jesus em tudo, para que ele tivesse, né, liberdade, tivesse suprimento para pregar o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, mas multiplica em 12, ainda tinham os 12 com ele. Então, quem provia a necessidade de Jesus, tinha que prover também para mais 12 pessoas, tá? Então, irmãos, quem deu essa provisão? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Veja bem, essas mulheres foram mencionadas, foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Parece uma coisa, né, horripilante entre nós quando fala alguém foi curado de espíritos malignos, né, enfermidades. Irmãos, esse aqui foi endemoniada, essas mulheres foram endemoniadas, né? Irmãos, mas pensa bem, esse espírito maligno pode estar no dinheiro seu. Esse espírito maligno pode estar na maneira como você, né, é possessiva nessas questões, tá? Então, irmãos, vamos nos libertar dos espíritos malignos. Vamos nos libertar dessas enfermidades. Irmãos, é uma doença. A avareza é uma doença. Vamos nos libertar dessa doença, tá? Então, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Não sei se tem algum demônio aqui, né? Mas que o Senhor nos liberte de toda escravidão do dinheiro. E Joana, não só Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Talvez Joana em si não tivesse o rendimento, mas era casada com alguém que tinha rendimentos. Era procurador de Herodes. Então você pode ser esposa, né? Administra os seus bens juntamente com o seu marido, certo? Então você também pode ser uma dessas que dão assistência a Jesus. E Susana, né? E ainda fala, e muitas outras. Aqui não fala muitos outros, fala muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Ó Senhor Jesus, o Senhor parece que a primeira indicação
no Novo Testamento de investidoras do reino, para que o evangelho do reino fosse pregado, irmãos, foram as mulheres. Por isso, quando eu falei na Europa, ou até antes, dos investidores do reino, eu deveria ter começado por investidoras do reino, porque tudo começou pelas mulheres, investidoras do reino. Então, irmãos, às vezes eu me queixo, eu brinco com vocês, né? Me queixo com os cooperadores, alguns são um pouco lentos em reagir e tal. E ontem eu falei sobre, né, os investidores do reino que estamos coordenando em cada região, estão proporcionando a necessidade financeira para nós avançarmos na África, no continente africano, e muitas regiões já estão contribuindo, né? E também ontem mencionei a necessidade de nós completarmos a reforma e a construção da Sala Pão da Vida. É um refeitório que era um refeitório acanhado, né? Que eu tinha, era a oportunidade que eu tinha com os cooperadores ou com um grupo de serviço, né? Para almoçar com eles, para ter comunhão no almoço, aproveitando esse horário do almoço. E ali cabia poucas pessoas, 30 pessoas talvez, né? E havia necessidade de uma ampliação. E graças a Deus, irmão, nós estamos ampliando para 120 pessoas sentadas às mesas. E podemos também transformar esse espaço para o espaço de evento para 250 pessoas. Nós podemos, irmãos, como a estância, o Senhor está usando também para os eventos que tragam receitas para a igreja, para a obra do Senhor. Ali é mais um espaço, né, que será para o evento. E quando eu falei da necessidade que ainda faltavam 200 mil reais, que eu ia buscar junto aos investidores do reino, as irmãs ouviram isso. As irmãs ouviram um suspiro de Davi, e rapidamente se organizaram. E parece-me que elas através do André Oliveira, acho que é o mensageiro, né? O mensageiro delas, ele me falou: as irmãs já vão conseguir esses 200 mil para vocês. Eu vou aproveitar, passar algumas fotos sobre esse projeto. O projeto Pão da Vida, né? A Sala Pão da Vida é onde, né, nós temos oportunidade de, nas refeições, ter comunhão. Será um espaço, poderemos aproveitar muito bem, irmãos. Tudo não é para o nosso conforto, tudo é para o avanço do Evangelho do Reino, para a edificação do corpo de Cristo. Eu fui muito tocado, essa rapidez da reação de vocês. As mulheres, realmente, comprovadamente, são mais rápidas em reagir. Eu não quero envergonhar os homens, né? Mas vocês são muito rápidas em reagir. Então, graças ao Senhor, que nós temos esse apoio das mulheres. Você vê que essas mulheres não aparecem muito na Bíblia, mas ocultamente, secretamente, discretamente, fazem um serviço de apoio para que o Evangelho possa ser propagado para toda a terra. Irmãos, é isso que o Senhor precisa. Não de pessoas que gostam de aparecer,
mas de pessoas, irmãos, como vocês, rápidas para reagir, para apoiar, para fazer com que, irmãos, essa palavra possa ser difundida para toda a terra habitada e muitas pessoas sejam beneficiadas e passem a viver a vida da igreja em ressurreição. Nós queremos dar a Deus, embora sejamos de pouca força, um pequeno rebanho, pequenino rebanho, mas, irmãos, o Senhor vai obter sim entre nós uma igreja em Filadélfia, uma igreja, irmãos, que tem pouca força, mas o Senhor tem posto diante dela uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, né? Nós vamos, e também com relação, irmãos, aos que tentaram introduzir hierarquia, né? Sistema clérigos e leigos para destruir a função dos membros do corpo de Cristo. Irmãos, o Senhor falou para a igreja de Filadélfia: eu farei com que alguns que eram da sinagoga dos judeus, né, se prostrem. Irmão, está aqui, ó, vamos lá. Senhor Jesus, Apocalipse 3, né? Versículo 9: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esses que se declaram judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. Quem são? São os que promoveram e promovem, irmãos, essa diferença de classes na igreja, classe de clérigos e classe de leigos, como a exemplo dos judeus, da tribo de Levi e demais tribos. Irmão, na igreja não tem isso. Na igreja todos os membros são membros que funcionam nesse organismo vivo. Vocês estão dando exemplo disso, né, através da igreja em Filadélfia. Muito bem, essa introdução, eu preciso entrar na mensagem, tá? E vamos então ainda falar um pouco, irmão, da importância da palavra profética. Talvez vocês já estejam cansadas e cansados de ouvir, mas, irmãos, esse é o ponto, né, nevrálgico, é o ponto crítico que Satanás ataca. Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quer dizer, quando não tem a profecia, não tem a palavra trazida pelo profeta ou pelos profetas, irmãos, o povo se corrompe. Mas o que segue a palavra, eu vou dizer assim, segue a palavra profética, esse é feliz. Eu vou usar a versão King James atualizada. Diz assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor. O que é a revelação do Senhor? É a palavra que vem pelos profetas. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Vou repetir: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem, porque não há governo. E quem obedece, obedecer é obedecer ao governo. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Está claro aqui, não? Então, queridos irmãos, em Deuteronômio 8, versículo 1. Antes, irmãos, quando o povo de Israel entrar na boa terra para a possuir,
Eles devem recordar pelo deserto, devem recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto durante 40 anos. Eu vou ler aqui, né? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus pais, a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, ontem eu falei nas entrelinhas de que nós não somente precisamos da palavra de Deus, receber a palavra da revelação de Deus. Nós precisamos, irmãos, ao mesmo tempo da provação do Senhor. Precisamos ser provados. Nós precisamos que o Senhor também nos prove, nos mostre finalmente o que há no nosso coração. Às vezes, irmãos, nós mesmos, né, não sabemos a sujeira que está aqui dentro, a ambição que está aqui dentro, não é? Outros interesses que está aqui dentro, irmão, nós não sabemos. Por isso, irmão, quando o Senhor fala uma palavra para nós, é importante, irmãos, que nós também passemos por provações. Por isso que ontem falei, a palavra precisa ter a cooperação dos sofrimentos. Eu ouvi algumas irmãs ontem aqui, e não só elas aprofundaram-se na palavra, como foi falada, Débora, 28 vezes ela fez a transcrição de uma mensagem. Eu acredito que todas elas fizeram várias vezes a transcrição, a imersão, entraram na palavra, mas não só isso, mas você percebe que há uma parcela que ajudou a absorver a palavra, que é feito por sofrimentos. Irmão, passaram por situações difíceis. Irmãos, esses sofrimentos fazem com que a palavra se torne mais real. Esses sofrimentos provam o nosso coração. Esses sofrimentos nos humilham. Esse sofrimento mostra-nos o que está aqui dentro. Talvez a gente nem saiba. Então, graças a Deus, irmãos, o Senhor quer nos provar. Ele manda a palavra, mas também Ele quer nos provar, né? Eu vou repetir, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É muito fácil você falar, amém, aleluia, a palavra profética, eu amo a palavra profética, mas enquanto não vem a dificuldade, você ama a palavra profética. Mas quando começa, porque a palavra que vem de Deus, queridos irmãos, agora estou falando para os irmãos e irmãs, né? Queridos irmãos, a palavra que vem, irmãos, é uma ordem. A palavra que vem é para execução da sua vontade. Então nos tira da zona do conforto, né? A palavra, por exemplo, nos tira daquela nossa vidinha tranquila, né? Ainda com influência desse mundo perverso, e começa a nos incomodar. Eu saí para pregar evangelho, colportagem, grito de guerra, imersão, né? Levar os adolescentes, né, de carro com os capitães para assistir live de quinta na casa de alguma pessoa, para reavivar, né, o grupo familiar de outras pessoas. Irmãos, eu estava tão tranquilo. Irmãos, a palavra nos incomoda, a palavra nos faz funcionar. Então, essa é a aprovação, para ver se você guardaria ou não a palavra do Senhor, praticaria ou não essa palavra. Portanto, irmão, não basta apenas ser um teórico ouvinte da palavra, precisamos colocar em prática, e essa palavra nos incomoda.
Por isso que muitos não suportaram, não aguentaram. Você aguenta? Você quer a prática, né? Por isso ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Você que está tão arraigado às necessidades financeiras, a avareza toma conta do seu coração. Você precisa entender que não só de pão viverá o homem. O homem não vive só de comer, beber, vestir, não. Mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. O homem precisa da palavra que sai da boca do Senhor. A nossa vida não é vida material. Nosso espírito, nossa alma foram criados pelo sopro do Deus eterno. Tem uma necessidade muito além da necessidade material, que esse mundo não pode nos suprir. Então nós precisamos da palavra. Mas não é a palavra teológica que você aprende em seminário, né, religioso. Não, é uma palavra que sai da boca. É uma palavra que sai da boca do Senhor, que é a voz do Senhor. Por isso que em Êxodo 19 o Senhor falou para eles: eu vos tirei do Egito sobre asas de uma águia, se diligentemente ouvides a minha voz. Aqui fala a minha voz. Aqui não fala meramente em uma lei escrita, mas a minha voz. O Senhor, além de ter deixado os mandamentos, as leis para o povo de Israel, mas Ele comandou o povo pela voz, pela boca. Irmãos, nós também somos governados pela palavra que sai da boca do Senhor. Da voz, precisamos da voz do Senhor, a voz de comando. Não é só estudar como teologia a Bíblia. Senhor Jesus. Isso indica que o povo de Deus vive e é governado pela palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4 como diz, é a repetição dessa palavra. Ali diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, tá? No deserto não há como o homem viver pela sua capacidade, sequer para obter provisão para o seu sustento. O homem depende totalmente do Senhor. E o Senhor mostrar que o homem viverá pela palavra que procede da boca de Deus. Imagina, irmão, você no meio do deserto, não tem graal na beira da estrada, não tem qualquer loja que você, nem supermercado para você fazer compras, mas você fica totalmente dependente do Senhor. Irmãos, é o que o Senhor quer mostrar, que nós podemos viver somente pela palavra que sai da boca do Senhor. Em seguida, o Senhor disse em Deuteronômio 18: suscitará um profeta. É outro princípio importante. Versículo 15, Deuteronômio, é isso, né? Onde estamos? Deuteronômio 18, versículo 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aí, versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Quer dizer, é um de vós, é um homem. Eu vou suscitar um homem parecido com vocês. E é difícil um homem respeitar outro homem, um homem achar que Deus pode falar isso por meio desse homem, né? Então, semelhante a ti, em cuja boca
porei as minhas palavras. Quer dizer, ele não falará suas palavras, eu porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O profeta do Senhor não tem liberdade de falar o que ele quer, ele falará tudo que Deus ordenar, tudo que Deus, toda a palavra que Deus colocar na sua boca. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que a palavra que Deus ordena, por meio do seu profeta, é o quê? É que governa o povo de Deus. Aqui está o governo, está claro. Mas durante tantos 20 séculos, irmãos, nós não conseguimos enxergar isso. Por isso, irmãos, eu estou enfatizando, repetindo, até cansando vocês, para mostrar, irmãos, como é importante a palavra que sai da boca de Deus. É ela que estabelece o governo do povo de Deus. Não tem outro, irmãos, tem outro. Nós vamos mostrar pouco a pouco, né, isso aí. Ó Senhor Jesus, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Irmãos, é muito sério alguém presumir dizer que ele fala por Deus, mas se Deus não mandou ele falar, irmãos, no Antigo Testamento será morto. É um crime muito grave. Aí, então, se disserem no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quer dizer, nós podemos ser enganados. Se é um profeta que o Senhor levantou, vai levantar entre nós os homens. E se alguém nos enganar, dizer, eu sou o profeta que fala a palavra de Deus, como vou distinguir se é um profeta, né, que Deus levantou ou não? Versículo 22, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Em outras palavras, um profeta que o Senhor levantou e que o Senhor pôs a palavra na sua boca, o Senhor lhe ordena o que falar, a sua palavra tem que se suceder. O que ele falar tem que acontecer, porque o próprio Deus fará isso. Ele confirmará a sua palavra. Irmãos, por isso a palavra profética, irmãos, é inconfundível. Deus quem faz acontecer e Deus confirma. E muitas vezes quando Deus confirma, irmão, é de uma maneira sobrenatural, com milagres, prodígios e sinais, e o que vocês têm acompanhado nesses últimos 4, 5 anos. Vocês têm acompanhado, né? Ó Senhor Jesus. Então, Moisés foi, né, Números capítulo 9. Espero que vocês não se cansem do que eu estou falando, porque estou repetindo, até, irmãos, né, poder sedimentar em nós, né, esse princípio. Capítulo 9 de Números capítulo 9, né, versículo 15 diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã, né? Eu vou pular para versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permanecia acampados. O que quer dizer isso? O que vocês enxergam nisso? Alguém está no governo, alguém está no comando, ou não? Então era segundo
o mandado do Senhor. Como o Senhor governa o seu povo? É segundo o mandado dele. Esse segundo o mandado do Senhor, em original, irmãos, é a boca do Senhor. Então, segundo a boca do Senhor. Ora, Deus já havia, até aqui, já havia no Monte Sinai, dado os seus 10 mandamentos e as leis. Então, a palavra do Senhor para o povo obedecer e guardar, já estava dada. Mas, no dia a dia, quem é que dava comando? Além dos 10 mandamentos, além da lei, tem, vou chamar assim, a palavra profética. Vocês entenderam? Alguns falam, não, nós já temos a Bíblia, nós já temos as Escrituras. Mas, irmãos, no dia a dia, o Senhor precisa nos ordenar. Ele precisa dar uma voz de comando para a sua igreja. Porque a igreja está aqui na terra para executar a sua ordem, para fazer a sua vontade. Mas se Ele não falar conosco, como nós vamos executar? Não é verdade? Então, irmãos, graças a Deus, nós temos a Bíblia, nós temos as Escrituras, mas nós também temos a palavra que sai da boca do Senhor. E quem é a boca do Senhor, né? Ele usa um homem. Aí versículo 23, né, diz assim: segundo o mandado do Senhor, esse mandado do Senhor, não só é ordem, é a boca do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, quer dizer, governava o povo. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor. Agora termina explicando, essa ordem do Senhor vem por intermédio de quem? Segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. É um homem, é um homem. Irmãos, é muito difícil a gente conseguir entender que Deus pode, né, dar ordem tão importante que envolve milhões, né, do povo de Israel, né, a sorte deles, só por boca de um homem. E se ele errar? Né? Então é difícil o homem crer que Moisés fosse a própria boca de Deus para falar. Por isso, irmãos, em Números capítulo 12, a sua própria irmã não acreditou. Ontem as irmãs mencionaram isso, né? Capítulo 12, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Quer dizer, aproveitaram-se de uma possível falha, eu não sei se é, só Deus sabe julgar, uma possível falha para abrir o coração e descarregar toda a sua insatisfação. Qual era a sua insatisfação? Porque Deus só falava por Moisés. Porque Moisés monopolizava a palavra de Deus, né? Então versículo 2 diz assim: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Irmãos, essa é a dificuldade do homem. Deus só fala por ele? Vocês sabem que no meio da tormenta que nós passamos no ano passado, eu fui indagado pelo líder da dissidência, aqui na estância. Eu conversei com ele aqui na estância. Ele falou: Pedro, estamos incomodados que você está falando muito sobre a palavra profética. Porque você insiste na palavra profética? Eu falei: só estou sendo fiel ao Senhor. Aí ele falou: olha a preocupação dele, é que você está se exaltando. É o que Miriam e Arão falaram. Mas por que Deus também não tem falado por nós? Por que só você? Nós também falamos a palavra de Deus, sabe? Então, aí ele me falou: você está se exaltando. Irmãos, falei: eu não tenho essa preocupação. Tenho essa preocupação, né? Aí o que aflige o coração deles, irmãos, é que as recepções que eu recebi em cada aeroporto,
era uma mais barulhenta que a outra. Eu mesmo ficava constrangido com aquilo. Imagina só, eu descia do avião, pegava a minha mala, certo? Saía ali na porta, tinha uma multidão ali fazendo grito de guerra. Irmãos, e eu, na frente de todos os passageiros passando por mim, né? Quem é esse? Quem é esse cara aí, né? Irmãos, eu poderia dizer para os irmãos não fazerem isso? Era uma reação espontânea dos irmãos. Os irmãos estavam alegres. Os irmãos foram beneficiados pela palavra, não é isso? A vida da igreja está alegre. E por que eu levo culpa de tudo isso, né? Então, irmãos, essa é a preocupação. Essa é a preocupação, né? Graças a Deus, irmãos, que o homem natural, 1 Coríntios 2:14, fala que é muito difícil o homem natural entender as coisas de Deus, né? Porque elas se discernem espiritualmente. E não somente no caso de Arão e Miriam, falando que você quer, parece que Moisés quer se exaltar, mas, irmão, no caso de rebelião de Corá, Datã e Abirão, Números 16, também menciona esse mesmo ponto. Moisés está querendo se exaltar sobre o povo, né? Capítulo 16 de Números, né? Versículo, eu vou já direto para o versículo 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, todo mundo é santo, porque você se faz mais santo que os outros, sabe? Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? A preocupação é que o homem se exalta sobre os homens. Irmão, se Deus levanta algum homem, ele tem culpa. Ele é canal escolhido por Deus, certo? Então, irmãos, essa é a mente natural que não consegue entender. E o Datã e Abirão vão mais além, não é isso? No versículo 12, mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, já estavam rebeldes, não subiremos. Aí, olha só que eles falaram: porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Essa sempre é a preocupação, né, das pessoas que não entendem o caminho de Deus, achando que Moisés quer se fazer príncipe sobre o povo de Deus. E de fato Deus o fez líder, certo? Então, irmãos, nem tampouco nos trouxesse uma terra que emana leite e mel, nem nos desse campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Olha o espírito rebelde ali, né? Então, ó Senhor Jesus. E também, irmãos, com Neemias aconteceu a mesma coisa. Vocês se lembram? Senhor Jesus, em Neemias, capítulo 9, versículo 26, né? Quando o povo, Neemias estava servindo como copeiro ao rei Artaxerxes, ele recebeu uma notícia de que Jerusalém estava em completo abandono. Os muros derrubados, os portões portas queimadas, né? Embora o segundo templo já havia sido restaurado, reconstruído, mas a cidade estava sem governo. Podia entrar Sambalate, Tobias, Rezém o Arábio, todos podiam entrar lá e dar ordens. Era terra de ninguém. Deus não mandava naquela terra porque não havia os muros. Então Neemias
recebeu essa incumbência de Deus, foi até Jerusalém para reconstruir os templos. Aí esses vizinhos começaram a atacar. E como viram que Neemias estava firme no seu propósito e não conseguiam demovê-lo da ideia de reconstruir os muros, e começaram a trazer uma carta aberta para o povo, dizendo que Neemias está querendo se fazer de rei sobre os judeus, rei dos judeus. Irmãos, é sempre assim. Pessoas que Deus usa não têm a mínima preocupação pela posição, mas Satanás vem e levanta essa suspeita maligna, dizendo que ele quer ser príncipe, ele quer se exaltar. Falaram até de que as pessoas estavam me idolatrando. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Então, por isso, irmãos, os profetas que Deus mandou para o povo de Israel, foram muitos deles perseguidos e mortos, porque eram fiéis em falar a palavra de Deus. Está em Neemias capítulo 9, versículo 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Quer dizer, o povo de Israel caiu, degradou-se, por quê? Porque não ouviam mais a palavra dos profetas. E Deus mandava profetas para falar, para governar o povo, trazer a palavra de Deus ao povo, eles matavam. Ó Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus, estamos no final do século 20, dos 20 séculos da história da igreja. Irmãos, graças a Deus, irmão, nós estamos restaurando o amor pela palavra profética, porque Deus faz a obra pela palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, como diz? Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus tem falado de muitas maneiras, e muitas vezes, falado aos pais pelos profetas. Então é a palavra profética. Por isso que eu passei a usar essa palavra profética. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmão, no Novo Testamento, nesses últimos dias, refere-se ao Novo Testamento. Novo Testamento, irmãos, é Cristo quem fala, porque Cristo recebeu uma incumbência do Pai para realizar a sua obra, a sua vontade, de levantar a igreja, edificar a igreja e por encher a igreja com a realidade, e através da igreja encher todas as coisas. Deus quer fazer Cristo cabeça sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, hoje, nós que profetizamos, nós somos profetas de Cristo, porque quem fala hoje é Cristo quem fala, tá bom? Ó Senhor Jesus. E por isso, irmãos, nós usamos o termo palavra profética para definir a palavra rema que Deus nos fala pelos profetas para executar a sua vontade em cada época. Mas infelizmente, na falta de apóstolos, de profetas, foram substituídos pelos mestres. Mateus 23, dê uma olhada em Mateus 23. Versículo 2: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Na cadeira de Moisés tem que sentar quem? Moisés. E quem era Moisés? Moisés era o profeta designado por Deus. Em outras palavras, nessa cadeira é para se sentar os profetas designados por Deus. Mas infelizmente, no fim do primeiro século, irmãos,
a igreja já não dava mais importância para a palavra. Todos da Ásia abandonaram Paulo em 2 Timóteo, não é isso? Os cooperadores, um foi amar o mundo, outro foi fazer a sua obra própria. E no tempo de João, já nos anos 90, né, já era comum os líderes das igrejas não apreciarem mais a palavra de João. Diótrefes, ele não recebia os homens que João mandava e expulsava da igreja quem recebesse. Por isso, irmãos, não havia apreciação pela palavra profética. Deus, então, a partir de então, não mandou mais profeta, não mandou mais apóstolo. A partir então, irmãos, do século II, acabou a palavra profética, tá? Ó Senhor Jesus. Aí começa o quê? Quem assenta-se na cadeira de Moisés são os escribas e os fariseus. Os mestres, os bispos, né, passaram a governar a igreja usando as opiniões humanas como governo humano. Senhor Jesus. Paulo já advertia em Atos capítulo 20, vocês também já revisaram esse ponto, mas eu preciso falar nessa sequência, capítulo 20, né? Paulo já lembrava, versículo 29, Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, que todos agora querem ter primazia, todos agora querem ter seguidores, todos agora querem ter plataforma para pregação própria. Irmãos, eles não se preocupam com o rebanho. Famílias estão sendo destruídas, casais estão sendo separados. Irmãos, por quê? Irmãos, pais e filhos estão do lado opostos. Irmão, por quê? Porque, irmãos, não pouparão o rebanho, não se preocupam com o rebanho. Irmãos, esse tempo está ocorrendo, já ocorreu no tempo de Paulo, está ocorrendo nos dias de hoje. Por isso, irmãos, vamos em 1 Timóteo 1, né? Vamos lá. 1 Timóteo 1, Paulo já advertia com muita preocupação, né? Versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, Timóteo, eu te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar-lhes a certas pessoas, a fim de que não ensine diferentemente. O que é não ensine diferentemente? Não traga outro ensinamento para a igreja, além do que eu já tenho trazido. Quer dizer, o ensinamento de Paulo para a igreja, para as igrejas, era o ensinamento dos apóstolos. E outros introduziam outros ensinamentos. Isso tem trazido, irmãos, confusão já no tempo de Paulo, tá? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus da fé, ou a economia de Deus da fé, ou até a obra de Deus da fé. Irmãos, naquele tempo havia muitos que queriam falar, todos queriam falar, por que só Moisés, por que só Paulo, né? Nós também não falamos por Deus, todos querem falar, mas o que eles têm para falar são genealogias judaicas, mitos judaicos, né? E eles começaram a trazer curiosidades do tempo de Josué, do tempo de Gideão, do tempo não sei de quem. Irmãos, traziam essas curiosidades, personagens do Antigo Testamento, e o povo caía nessa. Isso, né, diluía o que Paulo falava como palavra profeta. Então ele mandou que Timóteo advertisse que não falem diferentemente. Vamos seguir o ensinamento dos apóstolos e ter comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos. Irmãos, Paulo falou isso muito constrangido, porque ele fala assim, versículo 5, ele teve que explicar, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de
fé sem hipocrisia. Eu não estou aqui sendo hipócrita, eu estou sendo muito sincero, estou falando isso em nome do amor, porque estou falando de um coração puro, de uma consciência boa, tá? Ó Senhor Jesus. E aos Gálatas, Paulo já afirmava quem os judaizantes estavam trazendo outro evangelho, né? Gálatas, vamos dar uma olhada em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que quer dizer isso? Além do que já recebestes. É a palavra que Paulo falou, não é? Então, o outro evangelho é além da palavra profética. Isso traz dano. Isso que Paulo estava tentando dizer, né? E tanto dano que trouxe no capítulo 4 de Gálatas, versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade. Paulo se tornou inimigo dos Gálatas pela influência desses judaizantes, né? Ora, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Quer dizer, na versão King James atualizado fala: querem isolar vocês de mim. Afastam vocês para isolar, o isolamento. Irmãos, é o que fazem. Muitos estão isolados da palavra profética. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, já no ano da sua partida de Paulo, capítulo 1, né, versículo 15: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Irmão, já a degradação já começou no tempo de Paulo, né? E Gálatas 2, versículo 14 diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Irmãos, nessa hora entraram muitas palavras para contender contra a palavra que Paulo dizia. Trouxe muito dano. E capítulo 4, versículo 10, ali fala: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, que é João Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto ao Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, né, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Irmãos, eram todos cooperadores de Paulo, né? Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Irmãos, guarda-te da palavra profética, guarda-te das palavras negativas, guarda-te da palavra da morte, porque, irmão, contamina. Aí pode ser irreversível quando você for contaminado. Mas se você ainda, né, o Senhor te deu luz, te deu graça para você se limpar dessa morte, irmãos, ainda tem tempo, ainda tem salvação. Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Irmão, que tristeza, né? Paulo, no fim da sua carreira,
todos desprezaram a palavra profética, irmãos, a degradação já havia entrado. Ó Senhor Jesus, Timóteo era o único que seguia de perto, além desses que eu citei aqui, porque em 2 Timóteo 3, 10 a 12, sempre uso como versículos para nós seguirmos de perto a Paulo, né? A palavra de Paulo e também a pessoa de Paulo, né? E, irmãos, a carta à igreja em Pérgamo descreve a igreja da metade do século IV, quando o César do Império Romano, César Constantino, o Grande, concedeu a ela, a igreja, o favor imperial. Em lugar de perseguir a igreja, agora adotou a religião cristã como a religião estatal. Irmãos, esse dano foi muito grande. Até o estabelecimento, irmãos, aceitou o cristianismo como a religião estatal, oficial do Estado, até o estabelecimento do sistema papal na segunda metade do século VI. Veremos mais alguns elementos da degradação que foram introduzidos por Satanás. No período da igreja em Pérgamo, o Império Romano mudou de tática. Parou de perseguir a igreja, uniu-se a ela como em casamento, fez dela uma torre fortificada. A igreja se tornou uma torre fortificada, como o grão de mostarda que cresceu e tornou-se uma grande árvore. Em Mateus 13, versículo 31, 32, vocês leem depois. A igreja ficou monstruosamente grande. Esse casamento do mundo com a igreja, irmãos, é uma fornicação espiritual, é uma prostituição. Pois a igreja é uma virgem pura, desposada com Cristo. Veremos quais outros fatores que contribuíram para aprofundar a degradação da igreja: é a idolatria e a prostituição. Tenho todavia, Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apocalipse 2,14. Bom, ainda sobre, irmãos, a igreja em Pérgamo, ainda tenho que dizer para vocês, imagine vocês, antes da união da igreja com a política, com o mundo, irmãos, já o clero já estava sendo alçada a uma posição muito elevada, gozando de muitos privilégios, muitas honrarias. Irmãos, eles se proclamavam, eles eram pontífices, né? Para chegar até Deus, o povo comum precisava deles para se chegar até Deus. Então, eles já tinham muitos privilégios, mas quando o Império Romano adotou o cristianismo, levou todo o clero, irmãos, para a liderança do Estado. Eles se tornaram, eles se tornaram líderes também do Estado, ministros do Estado, secretários do Estado. Imagina a posição a que foi alçada, dinheiro que ganhavam, não é isso? Irmãos, isso corrompeu totalmente a igreja, tá? Ó Senhor Jesus, então eu preciso explicar que é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão visa destruir a separação entre a igreja e o mundo. E o resultado é a idolatria. Na véspera de seu martírio, Jesus orou ao Pai: eu lhes tenho transmitido, isso está em João capítulo 17, vamos dar uma olhada? João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, nós não temos que pertencer ao mundo. Essa união do mundo, casamento do mundo com a igreja, irmãos, corrompe a igreja. Por isso, irmãos, Jesus nos escolheu, somos um grupo seleto de pessoas. Nós não somos do mundo, como Jesus não era do mundo, tá? Continuando, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. No mundo está o mal,
né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Tiago 4,4, como diz? Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E a igreja se tornou amigo do mundo no tempo do imperador Constantino. Por isso, irmãos, Mateus 6, 24, as irmãs também já leram, né, numa das palavras, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui, irmãos, está a palavra mamonas, ou mamon, é o Deus, ídolo das riquezas. Irmãos, riquezas tem por trás um ídolo. Se você ama o dinheiro, atrás do dinheiro está o Deus Mamon. Então não podemos servir a dois senhores. E Colossenses 3,5 coloca a prostituição juntamente com o amor ao dinheiro, a avareza. Colossenses 3, dê uma olhada. Senhor Jesus. Por isso nós precisamos estar libertos do amor ao dinheiro. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Associa a avareza, o amor ao dinheiro, à idolatria. Por isso, irmãos, a idolatria surgiu pela avareza. O homem adorava ídolos, na verdade é para se enriquecer, para ser rico, né? E buscar benefícios para si. E a idolatria, irmãos, sempre caminha junto com fornicação. Se você permite a idolatria entrar na sua vida, ou a avareza, irmãos, a consequência é fornicação, é prostituição. Por isso, em 1 João capítulo 2, 15, como diz: ó Senhor Jesus. 1 João 2, 15. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha como Deus é radical nisso. Não ameis ao mundo. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, é muito sério isso, tá? Então, quando o Constantino uniu a igreja ao mundo, um pouco depois do ano 300 depois de Cristo, os clérigos passaram a receber salários do tesouro do Estado e ganharam também um poder do Estado. Perderam totalmente a pureza e a santidade. Quem recebe salário passa a servir quem paga o seu salário e não ao Senhor. Está certo ou não? A doutrina de Balaão, irmãos, é assalariar pessoas. Pessoas que servem a Deus, né? Você assalariar, acaba servindo a quem assalaria, a quem paga o salário, né? Então, irmãos, por isso em Mateus 20, né, eu já falei com vocês, 25 a 28, Jesus disse aos discípulos que no mundo os governadores dominam e os maiorais exercem autoridade sobre o povo, mas não é assim entre vós. Infelizmente, irmãos, com o fortalecimento da classe clerical em poder, riqueza e status, a classe clerical passou a disputar cargos e posições para obter cada vez mais privilégios. Deformou totalmente a igreja. Irmãos, Balaão foi assalariado por Balaque. Não sei se vocês conhecem a história de Balaão. Balaão foi assalariado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel, porque quando ele viu, né, o povo de Israel, depois de derrotar, né, os amorreus,
ele ficou com medo. Então assalariou Balaão, um profeta de Deus, para amaldiçoar Israel. E Deus não permitiu que amaldiçoasse. Quando ele foi amaldiçoar, só abençoou o povo de Deus. Só que ele mudou de tática. No final, ele fez com que os filhos de Israel se prostituíssem com as filhas dos moabitas. Aí, irmãos, a prostituição se espalhou pelo arraial dos israelitas. Irmãos, isso corrompeu, né? Por isso, irmãos, o amor ao dinheiro está sempre ligado à prostituição. E vocês conhecem a história. Finéias foi lá e colocou uma estaca entre, né, um povo que praticava prostituição, o judeu que praticava prostituição, e matou os dois, né, homem e mulher, e cessou a praga, tá? Então isso indica, irmãos, que Balaão fez isso por salário, Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu preparei alguma coisa aqui. Olha, vamos primeiro para Filipenses 4. Eu estou correndo, mas vocês aguentam mais um pouco, não? Senhor Jesus. Filipenses 4, versículo 10. Paulo fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, irmãos, Paulo já estabeleceu um princípio, que ele não era assalariado por ninguém. Ele não recebia salário de ninguém, tá? Mas as igrejas, por amor, supriam a necessidade de Paulo. Aqui diz, né? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, na verdade, dizendo: eu não estou nem aí por uma boa vida, eu quero servir ao Senhor, né? Então, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Os filipenses, irmãos, eram poucos que realmente associavam, né? Davam ofertas, provisão para o apóstolo. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, ou bastante, para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, e é o fruto que aumente, né, aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, vocês veem que Paulo era suprido, né, pela igreja em Filipos. Mas, irmãos, mesmo assim, ele escrevia com muito constrangimento, tá? E ele escreveu em outros lugares e falaram: olha, eu não estou aqui para, né, por exemplo, em 1 Coríntios 9, dá uma olhada, 1 Coríntios 9. Senhor Jesus, eu quero falar um ponto importante aqui, tá? 1 Coríntios 9, versículo 1 diz assim: não sou eu, porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma
mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, olha o versículo, olha a palavra seguinte: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Bom, você que termina de ler esse capítulo, todo o capítulo é importante. Irmãos, eu quero só dizer o seguinte: esse assunto entre nós é muito difícil de falar, né? Um pastor que recebe o salário, ele tem que agradar a quem paga salário. Então ele pode não ser tão fiel ao Senhor, certo? Então um servo do Senhor que recebe o salário de alguém, ele tem que agradar quem paga salário, e pode não ser fiel ao Senhor. Por isso, irmão, no nosso meio não tem assalariado. Quem fala não é assalariado, porque fica na mão de quem assalaria. Não sei se vocês entendem, tá? Irmãos, eu sei que no passado houve obras sustentadas, né, obra sustentada por dois grandes banqueiros que sustentam toda a obra. Irmãos, quando o irmão Dong estava partindo para o Senhor, eu comentei com alguns cooperadores. Eu falei: eu não quero que a obra do Senhor aqui entre nós seja sustentada por alguns milionários, porque se a obra for sustentada por poucos milionários, nós ficamos na mão deles. Estou certo ou não? Eu deixaria de ser fiel ao Senhor, fico na mão de quem sustenta a obra. Eu falei para os cooperadores: eu não quero ficar na mão de ninguém, tenho que ter liberdade para servir ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, de 2017 para cá, irmãos, o Senhor continuou nos suprindo, irmãos, com os grãos de areia de todos. A obra do Senhor não ficou na mão de ninguém. É a própria igreja, as próprias igrejas que sustentam a obra do Senhor. Agora os investidores do reino e a investidora do reino entraram nessa. Irmãos, olha que maravilha. Eu tenho liberdade para falar, porque eu não sou assalariado de ninguém. Não é maravilhoso, irmãos? Esse é o princípio que o Senhor deu hoje para nós. Paulo estava constrangido. Mas agora, como se aplica isso? Os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Como é que aplica isso, irmãos? Como é que aplica isso? Irmãos, são nossos colportores. Eu descobri, irmãos, que esse versículo se aplica muito bem aos nossos colportores. Os nossos colportores, irmãos, foram acusados pelos inimigos de Deus, opositores, de que eles fazem por dinheiro. E que nós todos estamos enriquecendo pelo dinheiro da colportagem. Irmão, mal sabem eles que um colportor que faz a colportagem por dinheiro não funciona. Trava. Deus bloqueia. Quando um colportor não faz por dinheiro,
faz por obediência à palavra, faz por amor ao Senhor, faz por amor às pessoas, irmãos, aí a colportagem flui. Então a colportagem não é feita por dinheiro. Não é. Mas Deus supre a eles. E eles não são assalariados de ninguém. Realmente eles são o quê? O suprimento deles vem do fruto do Evangelho. E eles não ficam na mão de ninguém. Ninguém o assalaria. É o Senhor que cuida deles. Irmãos, eu descobri que esses versículos aqui que eu acabei de ler, irmãos, se aplicam aos colportores. Não é maravilhoso? Finalmente, irmão, no final dos tempos, o Senhor está trazendo a realidade, a prática disso. Por isso, irmão, não vamos trilhar, não só o inimigo de Deus destruiu a palavra profética, destruiu a função dos membros do corpo de Cristo com clericalismo. Ele também quer destruir, irmãos, entre nós, irmãos, assalariando quem fala. Nós estamos no caminho inverso. Nós estamos restaurando essas coisas. Não vamos permitir que Satanás estrague mais. Aqui não há assalariado. Nós todos dependemos do Senhor. É o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Bom, falta pouco para terminar. 2 Pedro 2. Senhor Jesus, vamos lá. A minha aguenta mais um pouco, tá? Segunda Pedro 2, né? Vou fazer o seguinte, vou ler aqui, ó. 2 Pedro 2, ele fala dos falsos profetas e falsos mestres que movidos por avareza, né? Movidos por avareza, fazem comércio dos irmãos, está no versículo 3, né? Com palavras fictícias. Dá uma olhada. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Irmão, nós não servimos a nenhum homem, nós servimos ao Senhor, né? Então, irmão, nós dependemos do Senhor também, a nossa provisão para a nossa necessidade. E versículo 15, né, diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Irmãos, foi assalariado para amaldiçoar, para trazer prostituição no meio do povo de Israel, né? E, ó Senhor Jesus, é isso, né? Tá. E Judas também, né? Fala no versículo 11 de Judas: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Não vamos cair nesses erros, irmãos. Como consequência, fortaleceu ainda mais, irmãos, com o ensino de Balaão, fortaleceu ainda mais o clericalismo. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, que é a hierarquia, certo? Irmãos, hoje tem né, pastor mor de denominações, irmãos, que tem, né, quando uma das primeiras vezes que eu fui por Portugal, conheci um grande grupo ali, né, e que o líder do grupo andava de avião, tem vários aviões, né, e disseram para ele: mas por que você anda de avião e os seus membros não têm avião? Ele falou: não, porque meu Deus é rico, eu tenho que mostrar que Deus é rico, né? Nosso Deus é rico, por isso que eu ando de avião. Quer dizer, é totalmente uma distorção da palavra de Deus. Então, graças a Deus, irmão, o Senhor está restaurando entre nós, né, para não deixar o inimigo estragar mais a igreja, né? E o qual, né, na igreja, bom, com a união
com o mundo, o clero na igreja passou a gozar, além do poder religioso, também os poderes políticos e econômicos, estabelecendo por completo a hierarquia na igreja. Dessa forma, foi consolidado o sistema clerical, abrindo porta para o sistema papal no período da igreja em Tiatira. E a doutrina dos nicolaítas destruiu a função dos membros do corpo de Cristo, paralisando a sua edificação. Irmãos, graças a Deus, o Senhor nos fez restaurar a função dos membros do corpo de Cristo. Irmão, hoje eu vejo vocês como um corpo orgânico. A igreja é um organismo vivo. Todos os membros, vocês estão se movimentando, vocês estão funcionando. Quem está alimentando vocês para funcionamento? Irmãos, é a palavra, é o sangue, é a vida, irmãos, é que nos impulsiona. E todos nós estamos servindo, irmão, nós estamos servindo, irmão, toda a terra, as igrejas estão nessa mesma unidade. E quem consegue fazer isso? O mesmo que está acontecendo aqui, está acontecendo na África, está acontecendo na Coreia, está acontecendo na América Central, que os irmãos entraram lá agora, América do Norte, né? Está acontecendo na África, na Oceania, irmão, todo lugar. Quem é que trabalha nessa unidade? Quem é capaz de fazer essa unidade acontecer? Irmãos, é a palavra, é o governo de Deus por meio da palavra. E restaurou agora a função dos membros do corpo de Cristo, e nós vamos edificar a igreja para o Senhor. Nós vamos dar essa igreja que o Senhor tanto deseja, um lugar de habitação, para Deus finalmente poder descansar. Um tecido de amor, entretecido entre nós, suprido pelo amor de Deus. Irmãos, esse tecido vai dar para o Senhor um lugar de habitação. Deus abençoe vocês. Amém. Eles foram uma equipe para a Tanzânia para inaugurar o CEAP e Casa de Adolescentes. O CEAP foi inaugurada também uma casa espetacular, uma casa excelente em Tanzânia, e 60 CEAPistas já estão ali, né, atuando, e estão chegando mais 40, completarão 100 CEAPistas nessa casa. Olha só que tamanho que é a casa, né? E tem 33 adolescentes já, né, participando da Casa de Adolescentes, se eu não me engano, integral, né? E isso está formando um grande exército na Tanzânia. E a Tanzânia a gente conhecia muito pouco, e o Senhor fez uma grande coisa ali na Tanzânia, e parece que é um dos países de um nível bastante bom, cultural, também econômico. The people in the gospel, the people in the gospel, the people in the gospel. Simplicity and purity, simplicity and purity. A palavra profética se move em todos os países ali. Os adolescentes lá, irmãos, são fantásticos. Tem um vídeo de um jovem chorando porque ele não podia sair para comportagem aquele dia. E aí na hora de sair para comportagem, os irmãos falaram assim, ó, seus pais não estão aqui hoje, você não pode sair. Esse menino começou a chorar. Ele tá chorando porque não podia sair orar para as pessoas. Ó Senhor Jesus! Amém. Nós estamos enviados pela palavra profética. A palavra profética não precisa de nenhum aditivo. Ela se vira por si própria. Nós somos apenas condutores. E essa palavra faz